Se você quer conhecer mais sobre relações institucionais, esse é o lugar certo. Hoje, conversando com Alex Cabral do Mining Hub e do IBRAM. Olá, seja bem-vindo ao José Adriano Talks. Nosso tema de hoje é Entre Mercado, Governo e Comunidades, o jogo real das relações institucionais. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, Grupo LPJ, KT Group e MeetSafe, que é especialista em compliance tributário, unindo tecnologia e inteligência para transformar desafios fiscais em oportunidades. Nosso propósito é simples e poderoso: ajudar as empresas a fazerem o certo, com segurança, inovação e eficiência. Hoje eu recebo aqui o Alex Cabral, que é líder de projeto do Mining Hub e coordenador da Unibram. Alex, muito obrigado pela sua presença. Que isso, Adriano, eu que agradeço. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com você, é um prazer. Muito bom. Tive a oportunidade de conhecer o Alex provavelmente no ano passado, acredito, né? Deve ter mais de um ano aproximadamente. E o Alex participou de 2 projetos conosco aí. O primeiro foi receber um grupo de alunos do ensino fundamental com um trabalho de robótica. E aí o Alex vai falar um pouco por que ele teve o privilégio de receber essa turminha lá, e que para os meninos foi um privilégio maior ainda. E nós também fizemos uma visita com o grupo de conselheiros do Board BH lá no Mining Hub e tivemos a oportunidade de conhecer bastante. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco do IBRAM, do Mining Hub, da Unibram, que é um desafio novo para você. E depois a gente começa a falar da relação institucional dessas entidades com o mercado e o governo. Legal. Bom, primeiro, cumprimentar aí a todos que nos ouvem e assistem por aqui. É um prazer falar aí desses temas, né, que a gente conversou aqui, né, Adriano, que a gente bate tanto papo aí, às vezes informal. E, bom, o IBRAM é a representação, né, faz o advocacy, né, a representação dos interesses das mineradoras. As mineradoras, elas precisam de uma entidade que centralize ali iniciativas para apoiá-las, até para se comunicar com a sociedade, né? O mining é uma iniciativa que nasce a partir de um movimento das próprias mineradoras que resolveram acelerar os seus processos e assim nasceu o primeiro hub de inovação aberta do setor mineral do mundo. Então, as iniciativas de inovação da mineração partem do Mining Hub e o IBRAM tem uma relação um pouco mais institucional de representação dessas mineradoras. A Unibram é a iniciativa de educação do IBRAM, é a universidade corporativa do IBRAM. Não é bem uma universidade, mas ali estão centralizadas as iniciativas de educação, que tem como intuito oferecer cursos técnicos, né, de formação e de apoio, de uma maneira geral, à indústria. Por outro lado, o Mining Hub, né, ali onde eu estou, eu trabalho o programa de educação do Mining Hub também, além de fazer as relações institucionais. No programa de educação do Mining Hub, a gente já oferece cursos voltados para inovação, iniciativas de inovação para a mineração. Isso acaba por me definir um pouco, né, essa atuação multifacetada, né, essa atuação em diversos campos aí. Eu também represento o Mining Hub, apresentando para organizações governamentais, não governamentais, empresas, profissionais autônomos que querem conhecer um pouco do que nós fazemos no Mining Hub. E foi assim que nós nos encontramos, né? E a gente teve a oportunidade até de receber crianças lá, né, do colégio, e foi um prazer estar com eles. Eu que tenho me dedicado muito a estudar essa mão de obra do futuro e o que a gente pode oferecer para que novas gerações possam aceder a esse mercado que é tão importante para o nosso desenvolvimento, né, desenvolvimento do país mesmo. Muito legal. Uma curiosidade para mim, e aí eu queria entender, você mestre e doutor em Direito. Isso. E está atuando muito hoje com relações institucionais, que até aí tudo bem, está bem ligado, né? E também inovação e educação, né? Então, assim, o porquê dessa migração, migração talvez, né? Porque quando você fez o mestrado e o doutorado, possivelmente você tinha outro plano aí para o futuro. E quem somos nós, né? A gente não governa, às vezes, os nossos planos. Mas é isso mesmo, sabe aquele conceito do long life learning? Eu sou a prova viva disso, né? Eu tive várias vidas, né? Eu costumo dizer. Eu já advoguei, eu já empreendi, eu já atuei na administração pública, eu já tive de todos os lados do balcão, né?
Mas eu nunca me identifiquei assim com aquela proposta mais tradicional da advocacia. E pouco a pouco eu fui migrando para uma área que eu entendia que talvez eu estivesse só. Foi aí que eu conheci a Comissão de Direito para Startups da OAB, há uns anos atrás, né? Já se vão aí mais de 10 anos. E aí eu percebi que havia uma tribo de advogados que pensavam um pouquinho diferente dos outros. Eu falei, cara, comecei a me entender aqui. Eu também penso diferente. Eu acho que o direito pode ir muito mais além para conseguir cumprir com a sua missão, que é levar justiça efetivamente. E, e aí eu fui estudar direito ao desenvolvimento. Veja que eu já flertava um pouquinho com inovação, né? O mestrado, eu tentei estudar um pouco as relações internacionais, como um todo, dentro da América do Sul. Entender primeiro o meu continente e como que esse continente se comunicava com os outros. Então, eu estudei o processo de integração europeu, as relações entre os países, sempre estudando as relações institucionais entre eles, a economia, a parte jurídica, por que não? E quando eu venho aqui para Minas, porque o mestrado foi na Universidade de Lisboa, né? E quando eu venho aqui para Minas, eu já faço o doutorado na PUC, e aí eu já vou buscar diretamente o direito ao desenvolvimento, né? Eu não sabia, mas a palavrinha que eu estava buscando era inovação. Esse que para mim é mais do que um mantra que as empresas se obrigaram hoje a cumprir, e ao meu ver já se tornou um verdadeiro direito das pessoas, a que as empresas, para que o mercado, para que o governo possam inovar nos seus processos e cuidar para que esses direitos sejam mais acessíveis para as pessoas. É aí que eu encontro a conexão entre o que eu faço hoje e a minha formação jurídica, né? É trazer um pouco mais de celeridade, de soluções mais céleres para o desenvolvimento e para o direito das pessoas. Muito legal. Vamos entender um pouco mais das relações institucionais, então. Então, para começar a falar de relações institucionais, conta para a gente um pouco o que é a função, a área, né? E aí, depois, como que você está atuando nisso aí nas entidades que você está. Muito bom, né? Durante muito tempo, relações institucionais teve uma visão um pouco. Era visto com maus olhos, né? Era o lobby, né? A coisa ilegal, o tomar cafezinho com juízes e às vezes com empresários, e aí a gente já começa a imaginar dentro do nosso Brasil o que é que adivinha disso. Hoje, o conceito mais moderno de relações institucionais é de diplomacia corporativa. É alguém que faz essa interface entre o mercado, a indústria, a academia, por que não, e o Estado. Então, conversar com essas entidades é por si só complexo, porque cada uma delas tem interesses, tem metodologias próprias, estratégias diferentes, e entender o passo de cada um deles é, no fundo, a nossa missão como relações institucionais. Você recebe uma escola e aí você tem que se preocupar com a educação, com os fundamentos e com os valores que você está passando para aquelas crianças, né? Foi o que nós fizemos lá quando recebemos a turma da escola lá no Mining Hub. Quando você vai se encontrar com a administração pública, você precisa levar para eles uma mensagem positiva de inovação. Mostrar para eles que esse cenário é possível e que existe uma superfície tangível entre inovação e Estado. Muitas administrações já perceberam isso, mas para a indústria, principalmente, o grande apego são os resultados, né? Eu costumo dizer que eu vim da inovação piscina de bolinha, né? A gente brinca, né? Aquela inovação que todo mundo colore as salas, joga ali um ping-pong, um totó, como diz na minha terra, e pronto, já inovei, já sou inovador. É muito mais que isso, né? Eu aprendi no Mining Hub e no IBRAM que inovação precisa ter resultados, né? A gente fala em inovação hard science, que entrega resultados para a indústria. E a mineração, ela precisa muito disso. Ela precisa desse apelo de sustentabilidade como razão de sobrevivência da mineração, e ela precisa pensar o ESG muito mais do que um mantra corporativo. Hoje a gente já fala no ESG como agenda global. Em ano de COP30 faz todo sentido, né, a gente falar sobre isso. Então, equalizar essas agendas de sustentabilidade, de diálogo aberto com a sociedade, de entender as características do mercado, entender a demanda da indústria por melhores resultados, é uma demanda crescente. Esse é um pouco o papel da diplomacia corporativa, que é como eu gosto de falar sobre as relações institucionais. Muito legal, eu não conhecia esse termo e achei muito interessante e faz muito sentido, né? Porque e tem também, além da sociedade, tem os investidores Perfeito. e tem muitos fora do país, né? Tem que lidar com
alguns investidores globais ou matrizes globais, isso deve também trazer uma complexidade maior, né? Perfeito. Adriano, a gente vive tempos complexos, né? A gente vive conflitos geracionais, transições de geração, países que às vezes encampam temas ideológicos complexos e relações institucionais vai cuidar de tudo isso, né? Inclusive para entender a diversidade, né? A multiplicidade de players, de agentes, empresas que estão com um nível de maturidade maior, empresas que estão chegando no mercado, funis de inovação em diferentes velocidades, e também, por que não, a cultura, né? A gente sempre fala de cultura e às vezes a gente não sabe muito bem o que é cultura, né? Eu brinco, o direito, ele sempre foi muito arredio à ideia de inovação. Hoje tem mudado um pouquinho Um isso, pouquinho. um pouquinho, né? Mas entre os engenheiros, e essa é a minha surpresa, né? Há mais de 10 anos, quando eu cheguei para a inovação, eu tenho testemunhado que entre os engenheiros ainda há aqueles que têm aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e não querem mudar nos seus processos. Então, o modelo mental, pensar cultura de inovação é um dos pilares do Mining Hub, é onde a gente, de fato, se depara com esse grande desafio, que é, às vezes, traduzir para as empresas que inovação não é só um setor, não é uma salinha ali no fundo da estrutura deles. Inovação é um tema transversal que precisa estar em todas as conversas, né? Precisa estar aqui com a gente, precisa estar no governo, precisa estar nas organizações como um todo. E a transparência é um ponto relevante, né? E como você domina bastante o aspecto do direito, você vai responder com muito mais propriedade, né? A transparência nesse ambiente de empresa, comunidades, governo, e aí falando muito da mineração, que também é o seu meio, né? Pelas situações que a gente. Primeiro, como você falou, o ESG ele já é mais demandado, né, por óbvio, desse tipo de empresa, e pelos acontecimentos que nós tivemos nos últimos anos que aumentaram as cobranças e, eventualmente, aí as discussões a respeito. Então, como que você vê essa diplomacia com a transparência que deveria ter ou que tem? Qual que é a facilidade e a dificuldade que a transparência traz nesse ambiente de relação aí de... Perfeito, né? Você vai da Constituição, né? Desde a Constituição ali, quando ela destaca a necessidade da administração pública observar o princípio da publicidade, né? E relembrando aí minhas aulas lá para os meus alunos, a gente sempre dizia que publicidade não é nada se ela não tiver didática, né? A ideia da transparência é fazer com que as pessoas possam controlar o que está acontecendo ali e participar, né? O que acaba desaguando na ideia de democracia, que é participação popular no processo de tomada de decisões do Estado. Trazendo isso para o ambiente corporativo, essa transparência é justamente trazer as pessoas para que elas possam decidir juntas também a vida da empresa, para que elas possam acrescentar com suas opiniões. E por isso que eu digo que uma governança bem organizada, ela vai trazer necessariamente essas nuances de compliance, à medida que ela vai trazer a transparência necessária para que o empregado saiba e conheça o que pensam seus líderes, para que o empregado saiba o que ele pode e o que ele não pode, de maneira instintiva. Acaba sendo muito fluido, né? A gente não pergunta e não fica com dúvida sobre algo que é plantado e disseminado como cultura o tempo inteiro durante as rotinas da empresa. Então, se aquilo já é plantado, se aquilo já é disseminado, no fundo você já sabe a resposta. Mas para quando não houver essa resposta de maneira muito fluida, que ela venha de maneira clara, reta, sem fazer curvas, né? Nós estamos precisando disso, para que essa resposta venha sem camadas cinzas, sem que a gente possa se distrair, colocando outros termos, como a gente de vez em quando vê na diplomacia corporativa, né, nas relações institucionais, né? O cara pergunta um assunto, você responde por outro, e assim você não responde, né? A resposta é: isso precisa ser claro, né? Transparência é você levar informação para todos. E nós vivemos tempos difíceis em termos de informação, política de informação, né? Como as coisas precisam ser mais esclarecidas. Isso envolve didática, isso envolve uma preocupação, como diz o meu sogro, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? O que é certo, o que é claro, o que é cristalino para você, às vezes não é para o outro. Então, isso é muito importante, explicar esses preceitos, os princípios que são valores, né? Isso é sempre muito importante dentro dessa diplomacia. Mas eu acho que já vivemos tempos piores. Eu sou otimista, sabe, Adriano? Eu sou muito otimista.
Costumo dizer que eu sou soteropolitano de nascimento e otimista por convicção. É muito mais difícil hoje você falar em ética para querer, eventualmente constranger pessoas. Acho que quando a gente fala de ética, acho que todos estamos muito mais alinhados do que nós éramos antes, né. Quando falava em ética, alguém já se sentia às vezes melindrado. Não, ética é o que a gente pratica como pessoas de bom senso, como pessoas de caráter, é aquilo que você já sabe o que tem que ser feito, né. Se você vai praticar ou não, vai ser sempre uma escolha, né. A filosofia diz que ética é sempre escolha, vai ser sempre escolha, né, se você vai aplicar aquela ética que você tem. Mas, tá muito mais fácil hoje você, dialogar com as pessoas de maneira ética. Eu sou muito otimista em relação a isso. E quando você fala tá mais fácil, você sente também que as pessoas nesse processo têm uma escuta mais ativa? Isso. Eu me refiro exatamente a esse ponto, né. As pessoas querem saber mais, procuram saber mais. Eu acho que elas ainda não sabem como saber, né, Certo. como procurar. O como está difícil, mas o que já está mais claro. A internet, né, e sobretudo na segunda metade da década de 60, né, quando nós assistimos à ascensão do fenômeno da globalização, a gente viu as fronteiras entre os estados ruírem e as pessoas estarem cada vez mais próximas, mais conectadas. A globalização ela trouxe esse aspecto positivo, que é de todos terem um pouco mais de ciência sobre tudo. E isso transformou a sociedade de uma maneira mais horizontal. Nós estamos mais horizontais nas nossas, relações. Isso é muito positivo, mas falta muito ainda, né, não sejamos ingênuos de pensar que todos os mecanismos estão acessíveis, todas as ferramentas estão aí. Não, não estão. A gente precisa criar mais ferramentas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da educação e da inovação, e é aí que eu chego para tentar contribuir humildemente. Certo. E você entende que, pelo que você falou, hoje as pessoas estão mais preparadas, entendem mais, sabem onde buscar não, sabe o que buscar, e aí a gente ajuda, né, a disponibilizar o que precisa. Você acredita que essa enxurrada de inteligência artificial está ajudando ou prejudicando nesse âmbito de relações institucionais? Porque a transparência é uma demanda, mas ao mesmo tempo o excesso de informações, eventualmente até informações equivocadas, né? E aí eu vou dar um exemplo, né? A pessoa pode pensar que uma coisa está dentro da ética e pode ir lá fazer uma pesquisa, né, de alguma coisa e realmente isso aqui eu posso fazer como exemplo. E não necessariamente ela pode fazer aquilo, né, ou o contrário, né. Como que É, você vê isso? eu acho que ajuda e atrapalha, as 2 coisas, né. Acho que há uma demanda clara por maior controle disso, e eu acredito que com o tempo nós evoluiremos necessariamente para esse controle, nem que seja um controle social, que é o controle que eu mais acredito, né, no sentido de discernimento. Mas o desafio é gigante, como você mencionou, né, há um biólogo inglês chamado Edward Olsen que ele fala: "Nós estamos nos afogando, nós estamos nadando em informação e nos afogando com falta de conhecimento. Então a gente não consegue traduzir essas informações todas que nós temos em conhecimento. Esse é o desafio, né. Então, a gente conversava lá fora sobre o desafio das escolas, né, em preparar as crianças para esse imenso desafio. Veja que uma criança hoje de 7 anos, há quem diga que ela tem acesso à mesma quantidade de informações que o imperador tinha durante o auge do Império Romano. Então, como é que a gente faz para que essas crianças saibam tratar essas informações? Aham. Sem querer usar o termo da lá do LGPD, mas que elas façam uma análise dessas informações mais consciente, né, rejeitando. É difícil até para a gente, né, Adriano, separar um pouco o joio do trigo, né, mas eu acho que nós estamos começando a fazer isso. Eu vejo eu gosto muito de analisar as pessoas, né, eu sou um apaixonado por pessoas, né. Então, parentes que já começaram a ligar para a gente para falar assim: isso aqui você acha que isso aqui é golpe? Você acha que isso aqui faz sentido? Então, se você tem aquele referencial a quem você possa se dirigir para perguntar e falar assim: "Olha, eu estou desconfiado disso", e são pessoas que não tinham essa desconfiança, Claro. né, pessoas que não tinham essa atitude de contestar a informação. E eu acho que no fundo é isso. Nós precisamos desenvolver a capacidade de contestar aquilo que nós estamos assistindo. Quando a gente passa a ter essa percepção mais crítica, aí tá tudo resolvido, porque eu confio na capacidade crítica que cada um é capaz de fazer, sabe. Então, mas isso passa por uma coisa de base ali, de formar pessoas e cidadãos cada vez mais críticos.
E nas relações institucionais, você acha que o controle ou a falta do controle pode gerar um impacto maior? E aí vou dar um exemplo que essa semana lá na Europa foi adiado o projeto de controle relacionado ao controle da inteligência artificial, que estava previsto para agosto do ano que vem e foi para dezembro de 27, né? Hum. E o Brasil tem uma tendência a acompanhar um pouco, né? Assim como foi com a LGPD, que é a Legislação Geral para a Proteção de Dados, que seguiu a GDPR, que é a norma lá europeia. Então tem ali uma possibilidade, não é uma certeza, mas uma tendência. Você pensa que a falta de controle ou a demora, ela prejudica essas relações ou não necessariamente? Porque isso aí é um assunto bem polêmico, né? Tem muita gente que apoia demais o controle e tem muita gente que acha que não deveria ter controle quase nenhum, que nós deveríamos, né? Ter o poder de decidir o que nós queremos ou não queremos fazer. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu chamado Thiago Tavares, que é das referências que eu tenho, sabe, para ter ido para a área de inovação. É, e eu falei, ô Thiago, muito fake news, o que é que tá acontecendo, cara? Aí eu falei, nós precisamos de mecanismos para controlar essa fake news. E ele me fez uma pergunta que até hoje eu reflito, né? Ele falou, mas quem vai controlar? Né? Quem vai estabelecer esses mecanismos de controle? Isso já demonstra por si só a complexidade do assunto, né? O problema é quem. Eu acho que existe uma demanda por controle, é fato. Eu acho que não há dificuldades em admitir isso. O problema é quem vai controlar e de que maneira esse controle vai acontecer, né? Isso envolve aspectos de democracia, tem muita gente subvertendo aí o próprio conceito de liberdade de expressão, colocando isso como se um controle sobre informações maldosas que circulam na internet fosse por si só cerceamento à liberdade de expressão. Não é isso, Claro. não é isso, a gente sabe. Uma leitura mínima de direito constitucional já responde a isso. Mas eu acho que as organizações estão caminhando para criarem seus próprios métodos, né? A iniciativa privada, ela acredita no Estado até o momento em que ela percebe que ela precisa tomar suas próprias rédeas, né? E eu acredito também nessas iniciativas. Um exemplo disso é o que acontece com a própria educação, né? Quando as organizações, né, o ambiente corporativo olha para o Estado e percebe que às vezes as escolas convencionais, tradicionais não entregam a educação que elas precisam, qual é o caminho que elas têm adotado desde a década de 90? A educação corporativa, as universidades corporativas. Eu acho que vai haver controle, esse controle para relações institucionais, ele deve partir das próprias organizações. Na organização privada é possível estabelecer esses controles, eu acredito muito nisso. Normas, procedimentos e ferramentas que vão ajudar. Regras de compliance, não faltam métodos, não faltam ferramentas para isso. Uhum. E assim como na administração pública também não faltam regramentos para isso, né? Nós padecemos de muitas regras, né? E às vezes a gente precisa da didática para fazer com que essas regras sejam de fato aplicadas e seguidas, por consequência. Realmente o cenário é crítico e eu também penso que é muito difícil a gente esperar que o governo, e aí obviamente com o Congresso, com áreas técnicas debatendo, né, e sugerindo, porque no final sempre a legislação é resultado do Congresso, né, no nosso caso aqui, né? E aí nesse momento mistura-se um pouco as questões técnicas e as questões políticas e isso acaba prejudicando um pouco. E o poder que você vai dar, seja para uma ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que cuida de proteção de dados e que está na linha de cuidar também da inteligência artificial pelo projeto, né, que foi aprovado. Muitos ficam preocupados com o poder que você está dando para uma entidade qualquer, exatamente pelos vieses que são possíveis de serem tratados, né? Isso realmente é complicado. Bom, falando um pouco mais de sustentabilidade desse ambiente, né, ESG, e a gente falou bastante da governança, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, como que hoje você visualiza as metas que as empresas precisam ter ou eventualmente que elas já se comprometem com algumas e aí como você pegou o exemplo da COP30, né? Então, algumas metas a gente olha do nosso lado, vamos dizer assim, leigo, né? E fala assim, não, mas que meta, por que que daqui a 20 anos, 50 anos, por que não daqui a 5, daqui a 6, né? Porque aquilo que foi combinado não foi executado. Então, como que se tratam as metas de sustentabilidade versus a realidade ou aquilo que se pode ou deve atingir?
O primeiro ponto para mim é que o meio ambiente e as metas de sustentabilidade não sejam sequestrados por temas ideológicos. Acho que a primeira ponto para mim é isso. Quando a gente começa a discutir sustentabilidade fora do campo da ideologia, as coisas avançam muito mais. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu gosto sempre de trazer a minha percepção de mercado, né? Uma vez apresentando o Mining Hub para uma empresa, e às vezes vem essa pergunta, né? Mas isso aqui não tem concorrência? As pessoas não ficam com medo da concorrência de várias empresas estarem trabalhando iniciativas de inovação? São empresas mineradoras do setor mineral e não há entre elas ali uma concorrência, elas não ficam com receio? E eu sempre digo que essas perguntas, eu sempre ouço de fora para dentro, mas eu não ouço dentro do Mining Hub essa pergunta por concorrência, essa palavra concorrência. Porque é interessante você perceber, né? Eu vou trazer aqui alguns pontos. Política de resíduos e rejeitos na mineração, né? Qual é a mineradora que, para quem esse tema não interessa? Não tem. Não tem uma mineradora que não se interesse por esse tema, né? Nós temos um programa no Mining Hub que é o programa de mineração circular, né? Todos interessam, né? É um programa que teve a aceitação de 22 das 25 mineradoras que estão hoje no Mining Hub. Então é um programa denso e que trata de programas que são de interesse de toda a indústria, né? Esse é o ponto, né? São desafios relevantes, né? São desafios exequíveis, porque a gente também não vem de passagem para a Lua e por isso as metas precisam ser bem definidas, Sim. né? Precisa ser minimamente exequível. Mas tem que ser desafios relevantes. Então, política de resíduos e rejeitos, né? Isso é algo que atinge a todos. Hoje o Mining Hub tem um grande programa em parceria também com o IBRAM, que é o Carbon Zero, que é um programa de descarbonização da indústria. Tem como alguém defender que isso não é um tema relevante? Alguém minimamente responsável vai dizer que não quer tratar desse tema de maneira colaborativa dentro do Mining Hub porque isso é um tema estratégico? Isso é um tema estratégico, mas não é um tema de concorrência. É um tema de humanidade, né? Todos precisam chegar mais rápido possível no melhor E isso cenário. movimenta o acadêmico de direitos humanos que é em mim, né? Porque a gente esqueceu de falar desse tema. Eu também me mexi em torno dos direitos humanos. Então, falar de descarbonização é falar de direitos humanos. Mas dentro da linguagem corporativa, a descarbonização vai resultar a longo prazo, a gente precisa falar sobre isso, em um aspecto financeiro, um impacto de resultados financeiros muito interessante. Então, e aí sustentabilidade ela tem uma sequência de construção conceitual que é muito interessante, né? Durante muito tempo o tema sustentabilidade foi conversa da turma do Greenpeace, né? A galera que pulava em baleia e etc. Quando é que a sustentabilidade de fato caiu na pauta corporativa? Quando os papéis de impressão vinham lá, ó, feito com papel de madeira de reflorestamento. E as pessoas começaram a adquirir mais aquele papel, porque nada as pessoas aliviavam suas consciências, né? Às vezes não economiza na água em casa, mas compra o papel A4, porque é de madeira de reflorestamento. E a empresa começou a vender mais. Então, as empresas que começavam a investir em programas de sustentabilidade começaram a lucrar mais. E aí você começou a falar a língua do ambiente corporativo. Quando você tem estratégias bem definidas, que trazem um retorno financeiro, e por óbvio, né, todo o retorno de humanidade que a gente precisa quando a gente fala de meio ambiente, aí você junta o útil ao agradável. Então, eu acho que a pauta de sustentabilidade ela é uma pauta que se tornou, ao mesmo tempo, imprescindível do ponto de vista de humanidade, de desenvolvimento humano, e imprescindível do ponto de vista corporativo. Hoje, todo CEO que tem o mínimo discernimento, ele vai dizer que a empresa dele está adequada às metas de sustentabilidade. Ele pode até internamente não concordar com aquilo, mas ele se obriga a cumprir aquilo porque é de mercado. Estava conversando com um amigo meu que é advogado terno e gravata, tradicional, etc. Ele diz: os meus clientes estão me perguntando quanto é que eu gasto de água por mês. Isso é extraordinário, né? Quando um escritório de advocacia é demandado nesse ponto, gastos de água, o tipo de papel que utiliza, energia, se tem alguma iniciativa de ESG mais sobressalente. Então, isso é muito importante para a gente pensar, para a gente refletir nos nossos hábitos, né, individuais e das empresas por si só, onde a gente está. Sim, eu tenho alguns clientes em mineração e tenho recebido questionários, como eu já recebia há algum tempo, de segurança segurança cibernética e privacidade de dados, tenho recebido também de ESG. E aí a gente, como consultoria, o escritório de advogados, as empresas todas estão recebendo, e à medida que você responde um questionário desse,
como você não economiza água, que você não tem nenhuma iniciativa, isso vai te colocar num nível de maturidade muito baixo e vai impactar numa concorrência futura, né? Então, vejo que essa é mais uma forma que as empresas têm de ajudar a movimentar o mercado, né? Porque um escritório de advogados, uma consultoria, não tem essa visão, vamos dizer, essa preocupação enraizada de economizar uma água, de fazer algo, descarbonizar alguma coisa, que tenha um impacto pequeno quando você olha o todo, né? Mas é o pequeno que vai gerar o resultado esperado, né? E isso é um ponto legal. E quando a gente fala da sustentabilidade, da visão dessas empresas, e você falou um pouco de que trabalha-se em conjunto, por exemplo, no Mine Hub, né? E aí, naquele momento, trabalhando em conjunto para buscar a melhor solução, como que depois essas empresas se diferenciam e aí, eventualmente, criam suas metas, né, independentes das outras? Como que é o pós-projeto, ou em que alguns que entraram pela primeira vez entraram ali meio com medo da concorrência, mas aí entrou, entendeu, né? Já, já vai estar apto para outros projetos. E depois, o que é que diferencia para essas empresas o fato delas terem participado de um projeto colaborativo? Então, daquele ponto, está todo mundo na mesma linha, então está todo mundo no mesmo ponto, e dali para frente, o que que ela pode se diferenciar, seja numa meta ou numa execução específica, né, Perfeito. de algo desenvolvido lá. É natural que as grandes empresas acabem puxando muitas iniciativas e às vezes as mais robustas envolvem um plano financeiro que nem sempre as menores possuem. Isso dá para elas uma responsabilidade muito grande. Por outro lado, a gente não pode desconsiderar uma empresa de menor porte, entendendo que ela não tem relevância, porque ela está ali na mesma função, com aquela mesma atividade. O que acontece num ambiente colaborativo, como é um hub de inovação dentro da mineração, é que essas empresas elas ficam conhecendo boas práticas, aplicando boas práticas, replicando boas práticas, e todo o mercado se beneficia disso, porque aquela que não aplica já vai ser olhado de novo, igual o advogado lá. Falar: "Pô, você não preencheu o questionário e como metas de redução". Então, assim, imagina você ter uma startup onde você tem a possibilidade de validar suas soluções na planta da mineração com as equipes técnicas que fazem a mineração. Se você puder fazer um ajuste aqui e acolá na sua solução que você tem para mineração, você vai poder replicar aquilo para todas as mineradoras, né, você vai poder trazer essa solução para todas as mineradoras. E isso beneficia grandes e pequenas. Esse ambiente que eu me refiro do Mine Hub, a gente fala que é um ambiente de cocriação. Uhum. Então, quando eu falo em cocriação, significa que todas as empresas, de alguma maneira, contribuem para o desenvolvimento daquela solução. Então ela pertence a todas, né, eu não estou falando de propriedade intelectual, estou falando de movimento estratégico da indústria para o aperfeiçoamento, por exemplo, no campo do ESG. A gente não pode esquecer que o ESG são 3 siglas, não é apenas uma, né. Não é só o ambiente, não é só o E, o de environmental, né. Tem o S e o G, né, o social e o governance. O social tem a ver com que também tem a ver também, e principalmente, com a imagem que a sua empresa passa para as pessoas do lado de fora. Então, se você eventualmente está na dúvida sobre aplicar ou não métodos de colaboração em conjunto com outras empresas, certamente vai haver uma pressão dos seus clientes, daqueles que consomem seu produto, para que você aplique. Então, faz parte do jogo isso é muito natural. Então, acho que o ambiente colaborativo por si só demonstra que não existe, propriedade sobre a colaboração. Certo. Numa colaboração não tem propriedade. É lógico que dentro do Mine Hub a maior sacada para mim, que eu vejo do Hub, foi ter saído dessa coisa da propriedade intelectual. O Mine Hub simplesmente diz: a propriedade intelectual é da startup. A startup tem a propriedade intelectual e ela negocia com a mineradora. Que Isso é depois muito pode, por simples. exemplo, ser adquirida por uma mineradora, Por por uma exemplo. outra, e não há nenhum óbice em relação a isso, isso é muito claro. Mas isso é muito diferente de você falar de um ambiente de colaboração para que as soluções sejam elaboradas, né. Por que que uma startup não pode se relacionar com múltiplos setores, com múltiplos atores, stakeholders? Então, ela deve sim, isso é muito salutar, e que bom que existem iniciativas como hubs de inovação para permitir, essa relação de comunidade, né. Acho que esse que é o senso de comunidade,
que a gente busca. E aproveitando que você falou do social, o que as empresas mais erram nessa comunicação com o mercado, com o governo? O que você vê, voltando, né, nas relações institucionais, quais são os principais erros aí que as empresas cometem? É não aplicar internamente aquilo que vende, né. Acho que o grande erro é esse, né, vende uma coisa e internamente é outra, né, vende às vezes uma preocupação com o futuro, mas é incapaz de perceber a importância da educação. Nós nos preocupamos com o futuro, e existe futuro sem educação? Né, ao não investir, em educação, você não está exatamente preocupado com o futuro, né. Então não adianta, né, a gente tem que sair dos slogans vazios, a gente tem que partir para uma prática. E eu acho que a prova social tem sido cada vez mais utilizada, né. Eu gosto de falar dos acertos. Embora na inovação os erros sejam às vezes tão ou mais importantes até do que os acertos, mas eu gosto de trazer os exemplos positivos, Claro. né. Existem empresas que silenciosamente investem maciçamente em educação, né. Nós temos exemplos lá que elas investem maciçamente na formação, nós tivemos recentemente uma formação de agentes de inovação na mineração lá, que foi, assim, muito bem recebida dentro do ecossistema e da comunidade, né. E nós tivemos o prazer de ter ali grandes empresas, mas também de ter empresas menores que a gente sabe que é um sacrifício, é um esforço, mas é um sacrifício e é um esforço de quem acredita. Uhum. Essa empresa ela vende futuro, ela pode falar de futuro. E isso é que é o mais importante. Acreditar em startups, você tem squads inteiros dedicados, são mais de 2.000, startups inscritas nos programas de inovação do Mining Hub. Então acreditar nessas startups é uma maneira de você acertar também. Aham. Obviamente no sentido oposto, não acreditar, né, dizer que inovação é hype. Ainda Eh, tem? tem, tem. Mentalidade, aceitar a inovação é cultura. Cultura não se resolve em 7 anos, né, que é o tempo de É. existência do Mining Hub, né, é um trabalho para gerações, é um trabalho para gerações. Mas felizmente, viu, Adriano, eu vejo essa geração que está chegando aí muito mais engajada nisso, Sim, demais. muito mais Certeza que sensível aos temas, né. Meio ambiente não é mais uma pauta a ser discutida, não é se, é como. Né. Pautas de diversidade também, temas mais melindrosos ligados à diversidade e inclusão, também não é mais se, é como. E isso me traz a esperança que eu sempre busco, né. O Cortella fala que o pessimista é, antes de mais nada, um preguiçoso, né, porque é muito mais fácil, né, você acreditar que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, porque vai dar errado mesmo, porque vai dar sempre errado. E eu acredito que sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Quando estiver dando errado é porque nós estamos chegando no momento de começar a dar certo, né. E a gente tem que fazer para dar certo, né, a gente tem que planejar, tem que fazer sempre o plano A, né, esse é o objetivo, tem que fazer para dar certo, buscar isso, né, muito bom. É engraçado, Adriano, você falou plano A, eu me lembrei quando eu fui para educação, né, que eu já também eu sou professor hoje, sou professor do Cotemig, né, adoro lecionar lá no Cotemig, estou fazendo um jabá aqui, mas é porque eu gosto muito de lá mesmo. E o Cotemig é uma instituição que olha para inovação associada a tecnologias e etcétera. E quando eu fui para educação, eu fui dar minha primeira aula, eu voltei para casa, falei para meu pai, falei: "Meu pai, já sei o que eu quero fazer na minha vida". Ele falou: "É, o quê?" Eu falei: "Educação, eu quero ser professor". E aí ele olhou fixamente nos meus olhos e falou assim: "Boa, boa. Agora você precisa encontrar o seu plano A. Agora você precisa encontrar o seu plano A". E aí eu falei: "Caramba", né. E ele tinha um pouquinho de razão, sabe. Meu pai tem razão, nisso. A gente tem que, não pode fazer às vezes a carreira, pensando Sim, numa única coisa, a gente sim. tem que ter um plano A, um plano B e C. Eu continuo acreditando muito na educação, né, eu não deixo de acreditar. A educação é meu plano A de meta de vida, mas existem caminhos, existem ferramentas que você pode adotar para fazer com que isso mude, né. Tem muito a ver com o investimento que nós somos capazes, que nós devemos ser capazes de fazer. O quanto nós queremos isso, É, né. Tem um filósofo chamado Heidegger que ele fala que querer é poder, porque quem quer mais está mais próximo de ter do que quem quer menos. Então e muito bom. eu quero muito mudar as coisas, né. Belchior que fala, né, amar e mudar as coisas, né. Eu quero muito mudar as coisas e por querer muito eu acabo mudando, modéstia à parte, nem que seja a minha vida, pelo menos eu mudo. Mas E tô bacana. sempre em mudança, né. Muito bom. Nós também, atuamos bastante com educação. O próprio podcast aqui é um exemplo disso, né, uma oportunidade da gente compartilhar, histórias de pessoas como o Alex muito muito boas. Alex, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi muito bom.
E você que acompanhou o podcast José Adriano Talks, continue nos acompanhando no YouTube, Spotify, siga-nos nas redes sociais, @mitsafe, @José Adriano. Deixe seus comentários, sugestões de temas, sugestões de convidados. O nosso podcast é apoiado pela Blutex, Grupo LFJ, KT Group e MitSafe, que é uma empresa especialista em compliance tributário, unindo tecnologia e inteligência para transformar desafios fiscais em oportunidades. Nosso propósito é simples e poderoso: ajudar as empresas a fazer certo com segurança, inovação e eficiência. Muito obrigado e até a próxima.